se prepare, porque agora eu vou explicar para você 7 ideias capazes de transformar completamente a sua vida financeira. Olha, é muito provável que você esteja há anos tentando ganhar mais dinheiro sem perceber que o verdadeiro problema não está na quantidade de dinheiro que entra, mas na forma como você pensa sobre riqueza, patrimônio e construção de valor. Olha só, existe uma crença muito popular de que as pessoas ricas chegaram onde chegaram porque são mais inteligentes, têm mais sorte ou de repente encontraram oportunidades que o restante de nós mortais, das pessoas, nunca tem acesso. Essa explicação parece confortável, né? Porque nos permite acreditar que o sucesso financeiro depende de fatores que estão completamente fora do nosso controle. Olha, apesar disso, quando você observa com atenção a trajetória de empresários, investidores e profissionais que realmente conseguiram construir riqueza de forma consistente, você percebe que existe uma coisa muito mais importante por trás dos resultados que eles alcançaram. Olha, a diferença raramente está em um golpe de sorte ou em um momento mágico. Isso acontece? Até acontece. Golpes de sorte existem, mas na maioria dos casos ela está nos princípios que orientam as suas decisões. O dinheiro deixa pistas, a riqueza deixa pistas e o sucesso também deixa pistas. Quando você aprende a identificar esses padrões, você passa a enxergar o jogo financeiro de uma forma completamente diferente e começa a tomar decisões que a maioria das pessoas nem sonha em considerar. Hoje eu vou compartilhar com você 7 princípios que podem mudar a maneira como você enxerga dinheiro, negócios e principalmente construção de patrimônio. Alguns desses princípios parecem simples à primeira vista, mas possuem um impacto gigantesco quando eles são aplicados de forma consistente. E eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo. Sabe por quê? Porque o último princípio é justamente aquele que destrói milhares de empresas todos os anos e impede milhões de pessoas de alcançarem a liberdade financeira que tanto desejam. Mas antes de nós continuarmos, se esse assunto realmente te interessa, eu tenho certeza que sim, aproveita agora e já dê o like no vídeo, ative o sininho para não deixar de receber os próximos vídeos e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Bom, mas agora vamos começar direto pelo primeiro princípio, que talvez seja o mais importante de todos, porque ele muda completamente a forma como você avalia o seu próprio trabalho, seus investimentos e até mesmo seus objetivos financeiros. O princípio número 1 é: saiba o que você está realmente construindo. Olha só, existe uma pergunta que é extremamente simples, mas que quase ninguém faz. Mas essa pergunta pode mudar completamente o seu futuro financeiro. Então presta atenção. Se você parasse de trabalhar amanhã, aquilo que você faz continuaria gerando dinheiro ou a sua renda desapareceria junto com o seu esforço? Essa pergunta é simples, né? Mas ela separa 2 categorias completamente diferentes de pessoas. De um lado estão aquelas que possuem renda. Do outro lado estão aquelas que possuem ativos. Você vai entender a diferença. Embora muita gente use essas 2 palavras como se fossem a mesma coisa, elas representam realidades totalmente diferentes. A renda depende diretamente do seu trabalho. Você troca tempo por dinheiro. Se você para de trabalhar, ela tende a desaparecer. Já um ativo continua produzindo valor mesmo quando você não está presente. É justamente por isso que tantas pessoas ganham bem durante anos e ainda assim nunca conseguem construir patrimônio que seja significativo, um patrimônio importante. Elas possuem uma boa renda, mas nunca desenvolveram ativos capazes de funcionar sem a presença delas constantemente. Imagine 2 empresários. O primeiro trabalha 12 horas por dia e praticamente todas as decisões passam por ele. Os clientes querem falar diretamente com ele, os funcionários dependem dele para resolver todos os problemas e os resultados do negócio estão completamente ligados à presença desse empresário. Já o segundo empresário também trabalha muito, mas ele passou anos criando sistemas, documentando processos, treinando pessoas e construindo uma estrutura capaz de funcionar sem a participação direta dele em cada detalhe. Olha só, se ambos decidissem tirar férias durante um mês inteiro,
qual deles teria mais tranquilidade, né? Resposta é óbvia. O segundo não apenas possui um negócio mais valioso, mas ele também está construindo uma coisa que pode continuar crescendo independentemente da presença diária dele. Essa é uma mudança de mentalidade que é extremamente poderosa, eficiente, porque faz você parar de perguntar apenas quanto você está ganhando e faz você começar a perguntar quanto vale aquilo que você está construindo. Quando você adota essa perspectiva, as suas decisões mudam. Você passa a pensar mais no longo prazo, você investe mais em processos, você cria estruturas mais sólidas e começa a construir patrimônio ao invés de apenas se preocupar em gerar renda. E aqui vai um detalhe importante que muitas pessoas simplesmente ignoram, tá? Riqueza verdadeira não é apenas ganhar dinheiro. Riqueza verdadeira é construir alguma coisa que continue gerando valor, gerando dinheiro ao longo do tempo. Bom, mas vamos lá. Agora vamos ver o princípio número 2, que é: não importa quanto você ganha, importa quanto você consegue manter. Olha só, um dos maiores erros financeiros que existem é acreditar que faturamento e riqueza são a mesma coisa, tá? Todos os dias nós vemos notícias sobre empresas que faturam milhões, às vezes bilhões de reais por ano, empreendedores que movimentam quantias absurdamente impressionantes e profissionais que recebem salários elevados, mas, no entanto, quando você olha mais de perto, você descobre que muitos deles continuam enfrentando dificuldades financeiras, muitas vezes graves. Empresas bilionárias quebram. Isso acontece porque faturamento não é riqueza, faturamento não é lucro, receita não é patrimônio. Dinheiro que entra não significa necessariamente dinheiro que permanece. Existem empresários que vendem milhões e terminam um mês sem caixa ou devendo. Existem profissionais que recebem salários altos e continuam só acumulando dívidas. Existem empresas gigantes que parecem extremamente bem-sucedidas por fora, mas que enfrentam enormes dificuldades financeiras nos bastidores, sem que o público saiba. O problema é que a maioria das pessoas se concentra de uma maneira obsessiva em ganhar mais dinheiro, mas quase nunca dedica a mesma atenção à capacidade de manter esse dinheiro. E manter dinheiro é uma habilidade tão importante quanto ganhar dinheiro. Guarda isso. Pensa em quantas pessoas recebem aumentos salariais e poucos meses depois continuam exatamente na mesma situação financeira de antes. Pensa em quantos empresários aumentam suas vendas, mas não conseguem transformar esse crescimento em patrimônio. O problema aí não está necessariamente na quantidade de dinheiro que entra, não é isso. Muitas vezes o problema está na velocidade com que ele sai. Outra coisa para você pensar. Pessoas financeiramente inteligentes desenvolvem uma obsessão, mas saudável, pela eficiência. Elas observam seus custos, analisam seus desperdícios e prestam atenção constante na forma como o dinheiro circula, por onde ele entra e por onde ele sai. Isso não significa viver com medo de gastar ou se tornar uma pessoa excessivamente econômica, mão de vaca, não é isso. Significa compreender que riqueza é construída pela diferença entre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. E talvez essa seja uma das razões pelas quais muitas pessoas conseguem acumular patrimônio durante décadas, enquanto outras passam a vida inteira correndo atrás do próximo pagamento. As primeiras pessoas que eu citei aprenderam a transformar renda em riqueza. As segundas continuam presas ao ciclo de ganhar, gastar e recomeçar. Bom, mas vamos lá. Agora eu vou explicar o princípio número 3, que é: corrija os vazamentos antes de tentar crescer. Olha só, imagine que alguém entregue a você um balde cheio de furos e peça para você encher de água. Qual seria a sua primeira reação? Provavelmente tentar descobrir por onde a água está escapando para tampar aquilo, né? Agora imagine que ao invés de fechar os furos, você simplesmente decida despejar mais água dentro do balde. Durante alguns instantes, pode até parecer que o nível da água está subindo, mas logo fica evidente que o problema continua exatamente o mesmo e a água vai escorrendo para todos os lados. Essa metáfora bem clara descreve perfeitamente o que acontece com muitas pessoas e empresas.
Quando os resultados não aparecem, a reação mais comum é tentar acelerar, trabalhar mais horas, investir mais dinheiro, buscar mais clientes, fazer mais anúncios, produzir mais conteúdo. Tudo bem, isso não é errado, mas o problema é que muitas vezes o verdadeiro obstáculo não está na falta de crescimento, está nos vazamentos que continuam consumindo os resultados, consumindo os recursos. Empresas perdem clientes sem entender o motivo. Profissionais desperdiçam oportunidades enormes simplesmente porque não acompanham contatos importantes. Pessoas comuns veem o seu dinheiro desaparecer por causa de hábitos financeiros ruins. E depois tentam compensar tudo isso trabalhando ainda mais. O que quase ninguém percebe é que corrigir um vazamento costuma ser muito mais eficiente, mais rápido do que aumentar o fluxo de entrada. Olha, antes de buscar novos clientes, descubra por que os atuais estão indo embora. Antes de procurar uma nova fonte de renda, elimine desperdícios financeiros. Antes de investir mais dinheiro em crescimento, verifique se a sua estrutura atual consegue sustentar esse crescimento. Porque olha, muitas vezes a oportunidade que você procura não está em ganhar mais, ela está em perder menos. E essa simples mudança de perspectiva pode transformar completamente os seus resultados financeiros. Para pensar nisso também. Bom, mas vamos lá. Agora eu vou explicar o princípio número 4, que é entender que o maior tesouro pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Olha, existe uma tendência muito comum entre empreendedores iniciantes e até mesmo entre profissionais experientes. Eles passam tanto tempo tentando conquistar novas oportunidades que acabam simplesmente deixando de lado aquelas que já estão na mão, aquelas que eles já possuem. No mundo dos negócios isso acontece o tempo inteiro. Empresas gastam enormes quantias de dinheiro tentando conquistar novos clientes, enquanto negligenciam, deixam de lado muitos clientes que já confiam nelas. Mas essa lógica vale para praticamente todas as áreas da vida. A verdade é que confiança é um ativo extremamente valioso. E toda vez que alguém compra de você, contrata o seu serviço ou acredita no seu trabalho, ela está demonstrando um nível de confiança que normalmente levou um bom tempo para ser construído. Por isso, pessoas inteligentes entendem que relacionamentos possuem um valor econômico muito grande. Elas sabem que um cliente satisfeito pode comprar novamente, pode comprar várias vezes, pode indicar para outras pessoas, pode abrir portas para novas oportunidades. Clientes satisfeitos podem aumentar significativamente o valor do negócio ao longo do tempo. Enquanto a maioria corre desesperadamente atrás de novos contatos, novos seguidores, novos clientes, pessoas estratégicas trabalham para fortalecer os relacionamentos que já possuem. Não que não devam correr atrás de clientes, não é disso que eu estou falando, mas você entendeu. E existe uma razão simples para isso. Conquistar confiança costuma ser caro e demorado, mas manter a confiança costuma ser muito mais eficiente. É por isso que grandes empresas investem tanto em experiência do cliente, atendimento e retenção desses clientes. Elas sabem que um relacionamento forte vale muito mais do que uma venda isolada. E quando você começa a enxergar as pessoas não apenas como transações comerciais, mas como relacionamentos de longo prazo, seus resultados tendem a crescer de forma muito mais consistente. Porque olha, confiança, assim como patrimônio, também se acumula ao longo do tempo. Bom, continuando, agora eu vou explicar o princípio número 5, que é crescer não é o mesmo que enriquecer. Olha só, existe uma armadilha extremamente comum que captura muitos empreendedores justamente quando eles começam a experimentar algum sucesso. À medida em que as vendas aumentam e o faturamento começa a crescer, surge uma sensação natural de progresso. Isso é normal, qualquer um teria essa sensação, né? Afinal, ver mais clientes entrando, mais pedidos sendo realizados e mais dinheiro circulando parece ser a prova de que tudo está funcionando muito bem, não é? Bom, nem sempre, porque é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a confundir crescimento com riqueza.
A verdade é que um negócio pode crescer rapidamente, sim, e ao mesmo tempo ficar mais vulnerável financeiramente. E isso acontece porque crescimento tem um custo para crescimento, e esse custo nem sempre é visível à primeira vista. Para vender mais, o que muitas empresas fazem? Aumentam gastos com anúncios, contratam mais pessoas, alugam espaços maiores, investem em mais equipamentos e assumem novas despesas para poder produzir mais. Quando essas decisões são tomadas sem o planejamento devido, o resultado pode ser surpreendente. O faturamento sobe, mas o lucro permanece estagnado ou até muitas vezes diminui. Por isso, empresários experientes não analisam apenas quanto dinheiro está entrando, eles observam cuidadosamente quanto dinheiro precisa ser investido para gerar cada novo cliente, cada nova venda e cada nova oportunidade de negócio. Eles entendem que existe uma enorme diferença entre construir um negócio que parece grande e construir um negócio que realmente gere riqueza. Esse princípio também pode ser aplicado à vida pessoal, minha, sua, de qualquer pessoa. Muitas pessoas acreditam que a solução para todos os seus problemas financeiros está simplesmente em aumentar a renda. Embora ganhar mais dinheiro seja importante e necessário, sim, existe uma pergunta que é igualmente importante e que quase ninguém faz. Quanto custa ganhar esse dinheiro? Existem pessoas que aumentam seus rendimentos às custas da própria saúde, da convivência com a família e da qualidade de vida. E aí eu pergunto, vale a pena? Você tem que se perguntar isso. Outras pessoas assumem compromissos tão pesados que acabam transformando o sucesso financeiro em uma fonte permanente de estresse. Pessoas financeiramente inteligentes procuram crescer de forma sustentável. Elas entendem que o objetivo não é apenas trabalhar mais, mas criar formas cada vez mais eficientes de gerar resultados. Ao invés de perguntar apenas quanto elas podem ganhar, elas procuram entender quanto precisam investir em tempo, energia e recursos para alcançar determinado resultado. Essa mudança de perspectiva costuma fazer uma diferença enorme ao longo dos anos, porque permite construir riqueza sem sacrificar tudo o que torna essa riqueza valiosa. Concorda? Bom, mas vamos lá, agora vamos ver o princípio número 6, que é entender que os maiores ganhos estão escondidos nos detalhes. É isso mesmo. Um dos erros mais comuns cometidos por empreendedores profissionais e até mesmo investidores é acreditar que grandes resultados dependem sempre de grandes mudanças. Muitas vezes isso é verdade, mas na realidade muitas vezes são pequenos ajustes que produzem as transformações mais relevantes, mais significativas. Imagine uma empresa que recebe centenas de contatos todos os meses, mas não possui um processo eficiente para acompanhar potenciais clientes. Outro cenário, imagine um vendedor super talentoso que faz excelentes apresentações, mas demora para responder mensagens. Olha, imagine um site que recebe milhares de visitantes, mas apresenta dificuldades no momento da compra. Em todos esses casos, existe potencial, concorda? O problema não está na falta de oportunidades aí, o problema está nos detalhes que estão impedindo essas oportunidades de se transformarem em resultados concretos, porque é isso que todo mundo quer, resultados concretos. É por isso que empresários de alto desempenho costumam desenvolver uma verdadeira obsessão por processos e por detalhes. Eles analisam cada etapa da jornada do cliente, observam onde eles estão perdendo oportunidades e procuram continuamente eliminar obstáculos. Muitas vezes, uma melhoria aparentemente pequena pode gerar um impacto gigantesco no resultado final do negócio. Agora, pense em quantas situações semelhantes acontecem fora do mundo dos negócios. Olha só, quantas vezes uma pessoa deixa de alcançar um objetivo porque não possui um sistema adequado para organizar as suas tarefas? Quantas oportunidades profissionais são perdidas simplesmente porque não existe um acompanhamento adequado? Quantos projetos promissores acabam sendo simplesmente abandonados, não por falta de talento, mas por falta de estrutura? O problema é que muitas pessoas depositam toda a sua confiança na motivação. Elas acreditam que
Quando elas estiverem suficientemente motivadas, elas vão conseguir fazer tudo o que é necessário, tudo o que precisa ser feito. Mas, no entanto, a motivação é um sentimento, e como sentimento é instável. Alguns dias você acorda cheio de energia, em outros não. Quando seus resultados dependem exclusivamente do seu estado emocional, a sua evolução se torna totalmente imprevisível. Olha só, pessoas bem-sucedidas entendem que sistemas são mais confiáveis do que motivação. Elas criam rotinas, processos e estruturas capazes de produzir resultados mesmo nos dias em que a inspiração não aparece. Olha, essa abordagem pode parecer menos emocionante, tá? Mas costuma ser muito mais eficaz no longo prazo. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas avançam continuamente, enquanto outras parecem viver em ciclos repetitivos de entusiasmo e frustração. As primeiras investem na construção de sistemas, as segundas, as pessoas aí continuam esperando pelo momento perfeito para agir. Bom, mas por fim, vamos ver o princípio número 7, que é entender que o recurso mais importante não é dinheiro, é tempo. Bom, agora chegamos ao último princípio. E existe uma boa chance de que ele seja o mais importante de todos para você. Olha só, quando observamos histórias de sucesso, é comum enxergarmos apenas os resultados finais. Vemos empresas bilionárias, investidores bem-sucedidos, profissionais admirados e empreendedores que parecem ter encontrado uma fórmula perfeita para o sucesso. O que muitas vezes nós simplesmente não percebemos é que praticamente todas essas histórias possuem um elemento em comum: o tempo, e você já vai entender por que isso. Essas pessoas permaneceram no jogo por tempo suficiente para aprender, cometer erros, corrigir estratégias e aproveitar oportunidades que surgiram ao longo da jornada. E permanecer no jogo não acontece por acaso, isso exige planejamento financeiro, reservas para enfrentar períodos difíceis, visão de longo prazo e disciplina para continuar avançando, mesmo quando os resultados não aparecem na velocidade desejada. Muitas empresas não fracassam porque tinham uma ideia ruim. Às vezes a ideia era maravilhosa, mas elas fracassam porque ficaram sem recursos antes de encontrar o modelo de negócio certo. Da mesma forma, muitas pessoas abandonam projetos promissores, não porque fossem incapazes de alcançar o sucesso, mas porque não criaram condições para continuar tentando por mais tempo. Esse princípio muda completamente a forma como você enxerga dinheiro. Ao invés de pensar apenas em ganhos imediatos, você passa a valorizar estabilidade, segurança e capacidade de adaptação. Cada reserva financeira deixa de ser apenas dinheiro parado e passa a representar tempo. Tempo para aprender uma nova habilidade, tempo para ajustar uma estratégia, tempo para superar uma crise, tempo para aproveitar uma oportunidade que ainda não apareceu. Olha, pessoas financeiramente inteligentes entendem que sobrevivência é uma vantagem competitiva. Elas evitam se colocar em situações onde um único erro pode destruir anos de trabalho. Elas procuram construir margens de segurança, criar alternativas e manter recursos disponíveis para enfrentar períodos de incerteza. E elas não fazem isso por medo, fazem isso por estratégia, fazem isso porque entendem que quem permanece no jogo por mais tempo normalmente possui mais oportunidades de vencer. Quando você analisa as grandes histórias de sucesso, você percebe que raramente existe um único momento decisivo. É raro mesmo. O que existe é uma sequência de decisões inteligentes tomadas ao longo do tempo. E para ter a oportunidade de tomar essas decisões, você precisa continuar presente no jogo. Olha, depois de tudo que você ouviu até aqui, se você tiver que guardar apenas uma coisa desse vídeo, não se esqueça de que enriquecer não é um evento, é um processo. Esses 7 princípios são simples, mas proporcionam resultados extraordinários. As pessoas que conseguem construir riqueza de forma consistente não possuem necessariamente mais inteligência, mais talento ou mais sorte do que a maioria das pessoas. O que elas possuem é uma compreensão melhor de como o jogo funciona.
elas sabem o que estão construindo, entendem a importância de preservar aquilo que ganham, sabem identificar desperdícios antes que eles se transformem em grandes problemas, elas valorizam relacionamentos de longo prazo, elas analisam cuidadosamente o custo do crescimento, melhoram seus sistemas continuamente e protegem seu recurso mais valioso, o tempo. Separadamente, cada um desses princípios pode parecer muito simples, né? Mas juntos eles formam uma estrutura, uma base extremamente sólida para a construção de riqueza. Entender esses princípios pode não transformar a sua vida da noite para o dia, mas deixar esses princípios de lado certamente vai atrasar muito os resultados que você está procurando. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses 7 princípios teve o maior impacto sobre a sua forma como você enxerga dinheiro e sucesso financeiro? Escreva a sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber. E olha, se esse vídeo te ajudou, digamos assim, a mudar a forma como você enxerga o sucesso financeiro, aproveita, já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que precise dar uma virada financeira e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque aqui você é sempre muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!